Era uma sexta-feira qualquer, quase meia-noite, e o veterano taxista Miguel Santana contava os minutos para encerrar mais um turno. As ruas de São Paulo estavam estranhamente calmas, e o ar frio da madrugada lhe trazia uma sensação de alívio. Àquela altura, ele já tinha ganhado o suficiente para encerrar o dia satisfeito. Mas quando o rádio do táxi apitou, solicitando uma última corrida na Zona Sul, Miguel hesitou por um instante. O pensamento de uma boa gorjeta, no entanto, o fez aceitar. Dirigiu pelas ruas desertas até chegar a um bairro residencial tranquilo, marcado por casarões antigos e becos mal iluminados. O endereço indicado o levou a uma casa modesta e aparentemente desabitada. Após alguns minutos de espera, sem sinal de movimento, Miguel considerou cancelar a corrida. Foi então que, pelo retrovisor, ele avistou uma mulher surgindo de um beco. Ela vinha correndo, com o rosto contorcido pelo pavor, a roupa rasgada e manchas de sangue espalhadas pelo corpo. Antes que pudesse perguntar algo, a mulher abriu a porta do táxi e entrou, ofegante. "Me leva para o hospital, rápido!" implorou com a voz tremendo. Sem pensar duas vezes, Miguel arrancou com o carro. O percurso até o hospital foi um tormento. A mulher, que aparentava ter cerca de 30 anos, mantinha-se em silêncio, soltando apenas gemidos de dor. Miguel tentou questioná-la. "O que aconteceu? Você foi atacada? Preciso saber para avisar a polícia." Mas ela não respondeu, repetindo apenas que precisava chegar ao hospital. As ruas desertas e os sinais vermelhos pareciam conspirar contra eles, prolongando a agonia daquela noite. Finalmente, Miguel parou diante da entrada da emergência. Ele virou-se para ajudar a mulher, mas o banco de trás estava vazio. Confuso e atordoado, ele desceu do carro e procurou pelos arredores. Ninguém havia visto a mulher sair. Os seguranças do hospital, incrédulos, chamaram a polícia. Quando os agentes chegaram, Miguel contou tudo o que havia acontecido, mas a história foi recebida com ceticismo. Sem provas ou testemunhas, ele foi liberado, mas com a mente atormentada. Uma semana depois, na mesma sexta-feira, o rádio de Miguel apitou novamente. Era outra corrida na Zona Sul, no mesmo endereço. Um calafrio percorreu sua espinha. Pensou em recusar, mas algo o impeliu a aceitar. Ao chegar à casa, tudo parecia igual à semana anterior. De repente, a mesma mulher surgiu do mesmo beco, ensanguentada e em pânico. Como da primeira vez, ela entrou no carro e pediu que ele a levasse ao hospital. Dessa vez, Miguel tentou manter a calma, mas a sensação de déjà-vu era insuportável. Durante o trajeto, ele perguntou: "O que está acontecendo? Quem está atrás de você?" Mais uma vez, a mulher não respondeu. Ao chegar ao hospital, ela desapareceu exatamente como antes. Miguel, agora tomado pelo terror, insistiu com os seguranças e chamou a polícia novamente. Os agentes foram os mesmos que atenderam o primeiro chamado, mas desta vez sua paciência estava por um fio. A história de Miguel começava a soar como uma piada macabra. Nos dias que se seguiram, Miguel evitou a Zona Sul. Apesar disso, a figura da mulher ensanguentada não saía de sua mente. Ele começou a investigar por conta própria, buscando notícias de pessoas desaparecidas ou crimes na área. Sua busca o levou a uma antiga lenda urbana sobre uma mulher que havia sido brutalmente assassinada naquela região. Diziam que ela corria desesperada pelas ruas, revivendo sua última noite em busca de ajuda. Miguel decidiu encarar o mistério de frente. Na sexta-feira seguinte, aceitou novamente a corrida no mesmo endereço. Desta vez, veio preparado com uma câmera instalada no carro, determinado a registrar qualquer coisa que acontecesse. Assim que a mulher apareceu e entrou no táxi,
Ele tentou manter a calma, mas sua mão tremia no volante. Durante o trajeto, a atmosfera dentro do carro parecia mais pesada, sufocante. Ao chegarem ao hospital, Miguel virou-se rapidamente com a câmera na mão, mas novamente o banco de trás estava vazio. Quando ele revisou as imagens gravadas, o horror foi absoluto. A câmera mostrava Miguel dirigindo sozinho o tempo todo. A mulher nunca havia aparecido na gravação. A consciência de que estava lidando com algo sobrenatural o consumiu. Miguel nunca mais aceitou corridas na Zona Sul, mas as noites nunca mais foram as mesmas. Sempre que ele olhava pelo retrovisor, temia ver aquele rosto novamente. A lenda da mulher desesperada continuou viva, e Miguel aprendeu da maneira mais amarga que algumas corridas não valem o preço do terror que trazem. Era uma noite qualquer, fria e envolta em uma atmosfera pesada, quando Ricardo, um taxista veterano de Porto Alegre, aceitou uma corrida que jamais esqueceria. O chamado veio de um local afastado, em uma região rural, cercada por florestas densas e estradas de terra mal iluminadas. O relógio marcava quase 11 da noite, e a promessa de uma corrida longa e lucrativa o fez ignorar o instinto de recusar o pedido. Enquanto dirigia, o silêncio era quebrado apenas pelo barulho dos pneus sobre o cascalho e o farfalhar das folhas ao redor. As sombras projetadas pelas árvores dançavam sob os faróis, criando formas perturbadoras. Quando chegou ao endereço indicado, Ricardo não encontrou ninguém. O lugar era deserto, e o som distante de um rio apenas acentuava o isolamento. Estava prestes a desistir quando viu uma figura emergir da escuridão. A figura caminhava lentamente em direção ao carro. Era um homem magro, de aparência desgastada, vestido com roupas de uma época passada, manchadas de terra e fuligem. Seus olhos, fundos e desprovidos de vida, encararam Ricardo enquanto ele abria a porta traseira do táxi e entrava sem dizer uma palavra. O ar dentro do carro ficou subitamente gélido e um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. "Boa noite", disse o homem com uma voz baixa e arrastada, antes de murmurar um endereço que Ricardo nunca tinha ouvido falar. Apesar do desconforto crescente, ele decidiu continuar. O trajeto pela estrada de terra parecia interminável. O silêncio entre os dois era sufocante, interrompido apenas pelo som do motor e das rodas sobre a terra. Ricardo tentou puxar conversa, mas o homem respondia com monossílabos ou apenas balançava a cabeça, deixando o clima ainda mais inquietante. Finalmente, chegaram a um casarão abandonado, envolto por mato alto e com janelas quebradas. Ricardo se virou para avisar que haviam chegado, mas o banco traseiro estava vazio. O passageiro havia desaparecido. Confuso e com o coração disparado, ele desceu do carro para olhar ao redor. O silêncio era perturbador, quase palpável. Foi então que ele o viu novamente. Na varanda do casarão, a figura do homem estava parada, mas agora seu corpo tinha um brilho etéreo, quase como fumaça. "Você deve estar se perguntando o que está acontecendo", disse ele, sua voz agora ecoando de forma sobrenatural. Ricardo ficou paralisado. O homem continuou: "Meu nome é Mateus. Há muitos anos eu vivia aqui com minha família. Uma noite, um incêndio destruiu nossa casa enquanto dormíamos. Minha esposa e meus filhos não conseguiram escapar. Eu sobrevivi, mas a dor e a culpa me consumiram. Não demorei a morrer e agora estou preso neste lugar, condenado a vagar." Enquanto Mateus falava, figuras fantasmagóricas de uma mulher e duas crianças apareceram ao lado dele, seus rostos marcados pelo horror do momento de suas mortes. A visão fez o sangue de Ricardo gelar. "Toda a noite, busco alguém que possa ouvir nossa história. Talvez, ao compartilhá-la, possamos finalmente descansar", concluiu Mateus. Antes que Ricardo pudesse responder, as figuras desapareceram como fumaça, levada pelo vento. Ricardo voltou para o táxi ainda tremendo
e saiu dali o mais rápido que conseguiu. Durante dias, tentou seguir sua vida, mas a experiência daquela noite o assombrava. Sempre que olhava pelo retrovisor, via o rosto triste de Mateus o observando. A presença do fantasma parecia segui-lo em qualquer reflexo, como se estivesse exigindo que cumprisse a promessa de contar sua história. Aos poucos, Ricardo foi perdendo o controle sobre sua própria sanidade. Ele parou de dirigir à noite, mas mesmo durante o dia não conseguia escapar das visões. Em uma noite de insônia, ouviu a voz de Mateus novamente, sussurrando: "Não nos deixe desaparecer." Tomado pela culpa e pelo medo, Ricardo decidiu escrever sobre o que viveu, na esperança de que isso trouxesse paz às almas perdidas e a ele mesmo. Mas mesmo agora, enquanto revisa sua história, sente o olhar vazio de Mateus sobre ele, como um lembrete constante do peso que carrega. Talvez compartilhar a história traga algum alívio, ou talvez Ricardo esteja condenado a ser outro fantasma de um passado sombrio que nunca o deixará.